reverendas irmãs religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos, podem sentar-se. Hoje nós celebramos a festa de São Padre Pio, que foi um sacerdote que viveu no século passado. Então é alguém bastante recente na história da igreja. Alguns deviam ter conhecido a sua fama, aquelas pessoas que já estão um pouco mais velhas, deviam conhecer a fama que São Padre Pio, em vida, ele já possuía, e a sua fama de santidade também chegou até a nós. Ele nasceu na Itália, era de uma família bem pobre. Ele tinha um desejo muito grande no seu coração de corresponder ao chamado de Deus, e assim ele pôde entrar no seminário. Ele entrou para o convento dos frades capuchinhos, são franciscanos, da estrita observância, e portanto ele continuou neste caminho de santidade, de correspondência a Deus, como diz o livro do Eclesiastes, que nós acabamos de escutar, que existe um tempo para cada coisa. E assim ele correspondeu à graça de Deus. Ele passou a sua infância em meio à pobreza, em meio a grandes dificuldades que poderiam atrapalhar a sua vocação, mas ele sempre se manteve fiel à palavra de Deus, ao chamado que Nosso Senhor tinha para a sua vida. E durante também a sua vida no convento, nada foi muito fácil. Ele tinha uma saúde muito frágil e, em muitas ocasiões, ele quase foi embora, portanto, saiu do convento para voltar para a sua casa. Mas ele sempre foi sendo fiel cada vez mais a Deus, correspondendo assim à vontade de Deus em cada circunstância, em cada momento da sua vida. Ele se abandonava nas mãos de Deus e Deus fazia a sua obra. Nós, portanto, contemplamos na vida de São Padre Pio o milagre da graça divina na vida de uma alma que corresponde à vontade de Deus. Todos nós somos chamados a ter uma vida santa, a se unir a Jesus, mas pouco de nós vamos chegar ao fim do nosso tempo aqui neste mundo completamente assim como Deus quer de nós. E os santos, mas sobretudo São Padre Pio, são essas pessoas que se entregaram completamente a Deus. Na vida de São Padre Pio, era uma vida muito simples. Ele tinha um quarto pequeno, não possuía grandes bens, porque ele era franciscano, ele não podia ter nenhum bem em seu nome, era religioso e sobretudo ainda franciscano, que observava uma pobreza um pouco mais estrita, como ensinou São Francisco de Assis. E no convento, onde São Padre Pio residia, ele não tinha nenhum tipo de regalia. Ele que já tinha uma fama de santidade no seu ministério, mas ele passava a maior parte do seu tempo aonde? Lá no confessionário. Ele passava a maior parte do seu tempo escutando as confissões. Então ele correspondeu ao chamado de Deus e foi pouco a pouco sendo assim cada vez mais santo. E Deus concedeu a ele grandes graças, concedeu sobretudo alguns dons místicos. Ele poderia conhecer facilmente o pecado que nós tentamos esconder. Então um pecador que fosse até o confessionário de São Padre Pio, ele sairia de lá convertido, porque São Padre Pio não deixaria essa pessoa de deixar e de detalhar os mínimos detalhes daquilo que nós muitas das vezes temos vergonha de dizer ao sacerdote. Na vida também de São Padre Pio, ele chegou a curar uma menina cega de nascença. Esse foi um dos grandes milagres de São Padre Pio. Existem muitos outros, além da bilocação, e alguns soldados americanos na Segunda Guerra Mundial relatam que eles viram um frade voando. Então, nós devemos contemplar qual era a grandiosidade da santidade de São Padre Pio. E ele também curou, entre alguns dos doentes, uma pessoa que era paraplégica, que não poderia andar, que não podia andar, e ali, tendo contato, pedindo a oração de São Padre Pio, Nosso Senhor concedeu o milagre por intermédio de São Padre Pio àquela pessoa. Mas, de modo mais sublime do que esses dons sobrenaturais e místicos que São Padre Pio possuía, o mais importante era a sua identificação com Cristo. Ele se parecia tanto com Jesus internamente e externamente, que ele foi agraciado em receber as santas chagas que Jesus na cruz sofreu por nós. Então ele tinha nas suas mãos, no seu lado, nos seus pés, as marcas da crucificação de Nosso Senhor. Isso chamava muita atenção de muitas pessoas, a curiosidade em ver, ao tocar,
aquelas chagas, e ele sofreu muito por conta disso. Ele era suspeito de ser charlatão, além de induzir as pessoas, por conta da sua pouca fé, induzir as pessoas para um caminho que levava somente a ele, mas ele sempre foi fiel a nosso Senhor, e o objetivo principal de São Padre Pio era levar as almas para Deus. Quem assistia à missa de São Padre Pio não voltava para casa de modo igual como entrou. Então, tamanha era a sua devoção a celebrar a Santa Missa. Assim como ele confessava bem aqueles peregrinos, os pecadores penitentes que iam até ele pedir perdão dos seus pecados, também ao receber a comunhão, a assistir à Santa Missa, todo mundo ficava edificado por tamanha devoção, porque São Padre Pio correspondia assim a Deus diante do seu ministério sacerdotal. Então, a coisa mais importante que nós podemos identificar na vida de São Padre Pio é aquilo que o Evangelho de hoje nos relata. Todos nós somos chamados a ser parecidos com Cristo. Nós somos chamados a imitar a Jesus com as nossas ações, os nossos pensamentos, com as nossas palavras. E São Padre Pio era tão parecido com o nosso Senhor, com a graça que Deus lhe concedeu, que nós, portanto, veneramos na sua vida, veneramos esse grande santo da história da igreja, justamente por ele se parecer tanto com Cristo. Ele chegou a imitar Jesus nos mínimos detalhes, e assim como São Francisco de Assis, ele pôde receber as santas chagas de nosso Senhor impressa no seu corpo, que era justamente um sinal da sua correspondência à graça. Ele era um santo de sétima morada, que estava num grau muito grande de contemplação de Deus, e assim Deus concedeu a ele, por conta da sua humildade, essa tão grande graça que foi, portanto, a impressão das chagas em São Pio de Pietrelcina. Nós possamos assim pedir a sua intercessão, pedir sobretudo que ele gere em nós um desejo profundo de santidade, que gere em nós um desejo de nos arrepender de forma concreta e de fazer propósitos firmes de santidade, de evitar os nossos repetidos pecados, para que nós possamos assim nos parecer cada vez mais com Cristo. Porque cada cristão, por haver este nome, deve ser o quê? Outro Cristo. Quanto mais nós nos parecermos com Cristo, mais santos nós seremos, e portanto nós devemos assim pedir este santo que é tão grande na história da igreja, na história recente da igreja, que ilumina ainda com a sua vida. A vida e a biografia de São Padre Pio é imensa. Eu poderia aqui ficar bastante tempo contando detalhes da sua vida, mas nós, como eu disse, o mais importante, devemos olhar para o principal da sua vida. Se ele tinha dons místicos tão grandes, é porque justamente Deus, na sua infinita misericórdia, o escolheu para essa missão, e acima de tudo, ele correspondeu com a sua vida, no seu caminho de identificação constante a nosso Senhor. Todos os santos, eles nos traduzem algum traço de Jesus. Os santos não conseguem esgotar a riqueza do mistério de Cristo, mas em Padre Pio, nós vemos quase que a face de Cristo resplandecer na face de um pobre frade, que não tinha fama, que não tinha dinheiro, mas que ele, por sua santidade, a sua dedicação a Deus, ele pôde assim, deste modo, corresponder também à vontade santíssima de Deus e alcançar no céu um lugar proeminente de santidade, um lugar de glória. E a igreja, ao celebrar o seu dia, celebra também a santidade diária na qual São Pio de Pietrelcina pôde corresponder ao amor de Deus. Que nós possamos assim, pedindo a intercessão de São Padre Pio, receber grandes graças que nós mais precisamos, receber dele aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o arrependimento dos nossos pecados e uma vida de santidade na graça de nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.